Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a todos em nome da Câmara Temática das Culturas Ayahuasqueiras de Rio Branco. A Câmara Temática é um órgão do Conselho Municipal de Cultura do município de Rio Branco e nela se reúnem pessoas das mais distintas religiões que têm a ayahuasca como sacramento. Também os povos originários do Acre, as nações indígenas, as 15 nações indígenas que fazem parte do povo acreano. E estamos hoje reunidos para celebrar o Dia Estadual da Cultura Ayahuasqueira, 24 de novembro. Tanto antropólogos como historiadores reconhecem que a ayahuasca é elemento constitutivo da cultura acreana. É impossível falar da história do Acre sem falar da contribuição da ayahuasca para a identidade do povo acreano, tanto nas tradições indígenas, os povos originários, quanto nos núcleos urbanos que foram se formando em nosso estado. Neles, sempre a ayahuasca esteve presente. Por esta compreensão, a Câmara Temática das Culturas Ayahuasqueiras de Rio Branco propôs ao Governo do Acre e à Assembleia Legislativa a instituição do Dia Estadual da Cultura Ayahuasqueira. Em 2018, foi aprovada uma lei instituindo esse dia como um dia a ser celebrado pelas instituições públicas e pelo povo em geral. Por isso, nós estamos aqui para, com este vídeo, celebrarmos o Dia Estadual da Cultura Ayahuasqueira. O dia 24 de novembro foi instituído como Dia Estadual da Cultura Ayahuasqueira porque foi nessa data que, em 1991, as religiões tradicionais da ayahuasca assinaram uma carta de princípios se comprometendo com o uso sagrado da ayahuasca nas suas celebrações religiosas. Esta carta também foi base para a resolução número 1 de 2010 do CONAD, que institui os critérios para a utilização da ayahuasca em rituais religiosos. Ela, a Carta de Princípios, é o que fundamenta a realização de todas as atividades da Câmara Temática das Culturas Ayahuasqueiras. Por isso, esta data foi escolhida para marcar o dia em que nós celebramos a cultura da ayahuasca em todo o Acre. O mundo inteiro está padecendo com a pandemia de Covid-19. Por essa circunstância, nós decidimos então, no dia 24, celebrar essa data, relembrando como os mestres tradicionais da ayahuasca lidavam e lidam com as situações de adoecimento nas suas comunidades. Por isso nós resolvemos recolher uma série de depoimentos de pessoas que viveram com os mestres fundadores das religiões da ayahuasca e também com os povos indígenas, que nos atestam a força que tem a cultura da ayahuasca para o restabelecimento das pessoas. Queremos então apresentar a todos um pouco, uma pequena amostra da contribuição da ayahuasca para a limpeza espiritual e orgânica de todos aqueles que recorrem ao seu poder de cura. É da tradição dos mestres fundadores da ayahuasca, sempre que uma situação de adoecimento se apresenta na comunidade, se utilizar dos benefícios dessa bebida sagrada, mas também essa tradição não nega a ciência. As religiões da ayahuasca têm na ciência um importante e poderoso instrumento para resolver os problemas de saúde. Não somos negacionistas. Nós acreditamos que a ciência, em termos de saúde, é quem deve dar a última palavra. Os mestres recorriam ao poder das plantas porque, no início do século, na Amazônia,
os médicos eram de difícil acesso. A maioria da população que vivia nas florestas não podia acessar a medicina, a ciência, e recorriam então aos mestres fundadores, recorriam aos povos indígenas como socorro para curar os males de adoecimento de diversas ordens. Hoje, com a popularização da saúde pública, por meio do Sistema Único de Saúde, ainda que ele apresente dificuldades de acesso a todos, deve ser a instituição a dar a última palavra em termos de saúde pública. A cultura ayahuasqueira se opõe a toda e qualquer forma de curandeirismo, de exercício ilegal da medicina. As tradições religiosas da ayahuasca não separam a fé, que tem contribuído ao longo da história com a cura, reconhecida inclusive pela medicina, das contribuições da ciência, do poder curador da ciência. Fé e ciência, na nossa compreensão, não se negam, elas se complementam no tratamento da saúde pública. Fazemos essa distinção porque os vídeos que nós vamos assistir falam de cura. E nós não queremos que as pessoas interpretem que a ayahuasca é uma panaceia que resolve todos os males. Nós acreditamos no seu poder, nós acreditamos na sua contribuição para o soerguimento daqueles que estão passando por dificuldades psicológicas, dificuldades psicossomáticas, por adoecimento do corpo físico, mas nós não negamos a contribuição que a medicina tem nos dado ao longo da história para a cura das diversas enfermidades que acometem o corpo humano. E estamos disponibilizando na data de hoje um vídeo para que nós possamos celebrar esse dia. Escolhemos esse meio, essa tecnologia, em função do momento que o mundo vive, de pandemia, de Covid-19, que nos impede estarmos juntos, perto uns dos outros, celebrando essa data tão importante para todos nós. Convido a todos agora a assistirem o depoimento do cacique Biraci Yawanawá, o Chay Bira, nosso grande amigo, que vai falar um pouco para nós do uso tradicional da ayahuasca no seu povo. O Bira foi convidado para fazer uma fala representando os povos indígenas do Acre, que há milênios fazem o uso da ayahuasca nas suas comunidades. Os guardiões dos mistérios da floresta, que guardaram esse segredo por milênios e que disponibilizaram aos mestres fundadores do Daime, da ayahuasca, do vegetal. Ressaltamos que a imagem do vídeo do Bira apresenta algumas inconsistências, porque ele gravou do meio da floresta amazônica, na sua aldeia, e por isso alguns problemas técnicos se apresentam na imagem, mas o conteúdo é de excelência. Convido a todos, então, para assistir essa fala do Chay Bira Yawanawá. Esse fato de nós estarmos aqui se encontrando através dessa comunicação já é uma cura para cada um de nós, porque nós também somos família, nós também somos parte dessa humanidade e que precisa de muita cura e muito mais ainda protegido para que a gente possa, ajudar a nossa casa e nossos irmãos em volta do mundo. Eu estou num processo de profundos estudos nesse ano, Acho que, como dizia o meu saudoso tio, o meu antecessor, falava assim:
Ele falou: não tem um mal que não traga um bem, meu filho. Nunca fica se maldizendo do que aconteceu, porque um bem vai vir, né? Se você cometer um grande erro, você vai aprender muito para você ser mais forte. Então, eu tenho isso como um princípio desse ensinamento dos meus velhos, né? E eu estou aqui na floresta, né? Eu ajudei a organizar esse movimento indígena do Brasil, principalmente no Acre. Eu sou um dos mentores fundadores do movimento indígena acreano. Ajudei a organizar também o processo nacional. Mas, em algum momento, eu me senti agradecido e tive que voltar para casa, para minhas raízes. Eu tinha um sonho de fazer, né, uma faculdade que o Marcelo fez, de virar antropólogo. Mas eu senti que não era meu mundo. Mas eu queria ser mais. Então eu vim para a minha ciência. Né? Voltei em 92, estou por aqui. Estudando bastante. Há uns 5 anos atrás, eu tinha todos os meus mestres comigo. Agora perdi todos eles. Aliás, precisamente 6 anos. Meu tio, um grande professor, o tio Raimundo, né, o filho mais velho do vovô, o homem que fez o contato. Mais tarde, sou sobrinho e depois genro dele. Meu cunhado, meu grande amigo, meu professor, Pajé Iauá. Meu tio, meu mestre, meu professor, Pajé Tatá. Eu pude conviver com ele desde a minha retomada de 92 até o último minuto, quando eles perderam a fala e o corpo foi para a terra. Hoje, eu estou cumprindo essa missão pela nossa espiritualidade e por eles. Eu quero honrar meus mestres, assim como cada um de nós honramos. Quero honrar nossa espiritualidade. Então, eles eram um grande curandeiro. Eles cuidou do nosso povo desde os tempos imemoriais. Nós somos como fosse uma corrente. Nós somos isso, né? Vem um, fica um tempo, passa, volta de novo para a Terra, vem outra geração, né? Agora é a minha. Eu estou vivendo a minha geração nessa Terra de líderes espirituais. E a minha função no meu mundo atualmente é cura. Todas as nossas curas são da floresta. Eu não conheço de outro lugar. Desde o tempo da criação da civilização humana, dos povos indígenas, aqui dessa Amazônia. E nós temos como a escola as plantas. Uma delas é a ayahuasca. A ayahuasca é o grande império escolar de todos os nossos xamãs, de todos os nossos mestres, de todos os nossos curandeiros. Né? E a ayahuasca trouxe para nós. A ayahuasca nasceu da primeira morte da nossa civilização, do homem da nossa civilização. Para que nós, a partir da existência da morte entre o ser humano, que nós possamos se conectar com nossos ancestrais. E ela nos ensina. Ela mata, ensina a nos matar, ensina a nos curar. Depende do coração de cada um homem que tem a oportunidade de ser oferecido os conhecimentos completos e aquele que escolher o bem comum coletivo para toda a humanidade. Eu sou filho dessa nova geração que escolhi a cura para mim e para a futura geração da minha nação
dessa família Yawanawá. Meus ancestrais aprenderam todo o sistema da cura com nossa medicina. A princípio eles tomaram, porque o nosso uruá morreu e nasceu do coração dele, ele falou, então foi essa planta que matou. Como ele era um homem muito querido, ele era um homem adorado pela nossa civilização. Então todo mundo foi tomar a planta para morrer. Mas, na verdade, eles conheceram outro mundo, com uma conexão suprema com o Criador, com o Divino, que eles podiam parar o vento, que eles podiam acalmar a fúria de uma montanha, que eles podiam acalmar um furacão vindo sobre a terra com a ayahuasca e com o tabaco, nosso urumu e rapé. Eles descobriram grande cura. E quando os espíritos saem do nosso corpo, que já vai, porque nós falamos que quando o nosso espírito sai da matéria, ele vai subindo como fosse uma montanha muito alta e em pé aplumada. Lá na frente ela vai planear para ir para o mundo dos espíritos, para o mundo dos mortos. São poucas medicinas, pouco conhecimento que nós conhecemos da nossa civilização que é capaz de interceder esse espírito que vai embora para o mundo dos espíritos, que saiu do corpo humano, ele vai lá na frente e pedir para esse espírito voltar de novo para a terra e para o corpo que ele deixou. A ayahuasca nos proporciona esse tipo de entendimento e esse tipo de cura. A nossa medicina. O Uni é tão preciso, Hildo, Nechai Marcelo e Jean. A gente, quando a panela está fervendo, a gente vai lá, a gente bota a mão por cima, assim, para que nossa mão seja poderosa como ela. E depois a gente vai fazer massagem. Nós fala Shuyuki, nós fala Vakushka. Parece assim, não tem nada, alguém está brincando, né? Mas é um poder que exatamente por isso que as pessoas não valorizam, porque não enxerga. Porque para olhos humanos é você construir um prédio, um edifício, um navio, um avião, coisas incríveis. Aí sim, aí você chama a atenção do homem. Agora, quando você assopra assim, não tem nada que você pode curar uma pessoa doente. Nós temos trabalhado muito, né, nessa cura. Vocês querem saber, nós bebemos unir, entra numa força boa e nós começamos a rastrear onde é que vai o espírito dessas doenças. E aí ela vai os guias espirituais de nossos ancestrais, do nosso uruá, dessa santa medicina, nos orienta, vai falando isso assim, assim, assim. Conversa com o espírito doentio. Seja amigável com ele, manda embora, sai desse corpo. A ayahuasca, a sua força, essa medicina nos orienta. Nós interpreta com a força da ayahuasca o canto dos pássaros, que são esse canto que o mundo já está conhecendo, o canto Yawanawá, que hoje é entoado num planeta já. Eu não sei de nada, mas a natureza sabe. Esses pássaros são o maior cantor universal. Só quem me leva essa leitura é as nossas santas medicinas. Porque aí eu vou poder ver o que meus olhos não enxergam. Eu vou poder ouvir que meu ouvido nunca vai conseguir ouvir. É um conhecimento maior, é um conhecimento supremo. Essa delicadeza, tu precisa estar bem para você compreender. Nossas medicinas, a ayahuasca, o Uni, nos coloca nós no eixo. Se você quer, né, estudar, viver, dedicar uma vida saudável e natural, como o Criador nos deixou.
Então, eu estou aqui, né, cumprindo esse papel, né, aqui na nossa casa. Por sinal, eu estou ainda na força. Nós amanhecemos o dia aqui, mais de 200 pessoas nesse terreiro, consagrando nosso unir, bebemos, todo mundo dormindo aqui no terreiro da Nova Esperança, aqui nosso terreiro grande aqui. Como é que vocês estão lidando com essa questão da pandemia aí no povo Iauanauá? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, primeiro foi muito medo, se assustamos. Eu fui o primeiro liderança indígena nessa Amazônia que fechei meu rio, tapei, joguei troncos grandes e com medo de morrer. Fiquei com muito medo, porque ainda tinha uma missão. Mas depois eu descobri que eu acho que foi o primeiro que fui apresentado. E fiquei triste. E depois eu me reconectei. Num trabalho nosso, eu senti assim, cadê suas medicinas? E fomos lá para a floresta. Recolhemos mais de 10 tipos. Chamei, recrutei toda a nossa família. Vocês conhecem quando tinha gripe, né, febre, falta de ar? Como é que o nosso povo fazia? Ele falou, olha, alguém tirava aquela planta ali. Outro falava, não, o meu avô disse que era aquilo. Nós juntamos, fizemos uma inalação, como nós falamos, evaporação, né, que nós falamos aqui regionalmente, para todo mundo. Aí depois fizemos chá de várias plantas. Eu tenho certeza, Hildo e Jean, que é Marcelo, que mais ou menos 80% de Iauana foram contaminados. Só perdimos num relâmpago, né, de um descuido. Mas quando nós assumimos a responsabilidade, nós se harmonizamos com essa doença, que não é apenas doenças física, não, ela é espiritual também. Então, nós harmonizamos, curamos. Hoje nós nos sentimos harmonizados com ela, com respeito. Todos os nossos filhos, nós temos uma vacina interna espiritual, né? Eu rezei para mais de 140 crianças, né? E todos o pessoal de zona de risco. Uns foram com tratamento espiritual, rezas, né? Fiz para a nossa família. E as pessoas que, como eles falam, que não estão na zona de risco, nós tomamos medicina. Até hoje, cada uma frise de nossas aldeias deve ter 5 ainda 10 litros de chá para tomar. E todos os nossos convidados que chegam à nossa casa agora, nós queremos ajudar. Então, foi assim que nós tratamos essa questão da pandemia. E elevou nós, assim, a mais profundeza dos estudos espirituais e das plantas. Vamos assistir agora ao vídeo do Toninho Alves, do Ciclo Alto Santo, e do senhor Ladislau Nogueira, do Ciclo Ju, que vão atestar como o mestre Irineu lidava com as situações de adoecimento na sua comunidade, a partir da doutrina do Daime, por ele fundada. O mestre Irineu costumava contar do seu encontro com a rainha da floresta, que agora já está fazendo mais de 100 anos. E ele dizia que ela perguntou para ele o que ele queria que ela desse para ele. E ele escolheu o poder de curar. Disse que gostaria de ser um curador que, quando a pessoa não tivesse mais jeito, não tivesse mais nenhum tratamento possível, que ele conseguisse socorrer aquela pessoa e recuperar a saúde dela. E a rainha deu para ele esse poder, mas com uma condição. Disse para ele que ele não poderia cobrar nada pelo trabalho dele de levantar a saúde das pessoas, que ele teria que fazer esse trabalho de graça sem receber nenhum pagamento. E ele aceitou prontamente, porque não lhe interessava a riqueza material, lhe interessava ajudar as pessoas e curar os doentes que estivessem doentes. E a partir daí ele passou a aprender muita coisa relacionada a esse dom da cura. E ao mesmo tempo em que ele aprendia as coisas da floresta, os remédios, as rezas, as plantas medicinais,
mas principalmente o poder de cura através da ayahuasca, que ele chamou de Santo Daime, ele, ele passou também a ensinar. E aí os discípulos dele, as pessoas as gerações seguintes, nos mais de meio século que ele trabalhou, foram aprendendo também todos esses ensinamentos. E há muitas histórias, muitos casos de gente que chegou desenganada pelos médicos e se socorreu do mestre Irineu, e que obteve uma cura, um tratamento para a sua saúde. Tem alguns históricos, como, por exemplo, o seu Antônio Gomes, avô da madrinha peregrina, e chegou em 1938, muito debilitado de saúde, e só de visitar a casa do mestre para pedir e receber instruções de que voltasse na quarta-feira seguinte para tomar um daime e trabalhar com o mestre Irineu, ele já chegou em casa se sentindo melhor. Então, e a partir daí os casos foram se sucedendo, de gente que era trazido pelas pessoas da cidade, às vezes um amigo, um parente que viu uma pessoa que já estava desenganada pelos médicos, que não tinha mais jeito, botava dentro de uma rede e saía caminhando pelo varador, pela estrada, até chegar na casa do mestre Irineu, e aí o mestre ou dava ayahuasca para a pessoa, ou então fazia suas preces, fazia seus rogativos, e curava a pessoa. Tem um caso que me foi contado um dia desse por Dona Heloísa, irmã da madrinha peregrina, que foi quando ela teve um casal de gêmeos, que ela tem os filhos dela. E ela terminou o trabalho de parto, um filho demorou meia hora para sair depois do outro, e ela ficou com um sangramento muito grande, foi ficando debilitada e não tinha mais jeito, parecia que ia morrer. Então mandaram chamar, a mãe dela mandou chamar o mestre na casa dele, ele foi e sentou-se ao lado da cama dela e começou a rezar. E começou a pedir, começou a implorar a Deus, e a concentração dele era tão grande que ele suava e molhava a roupa, e as pessoas chegavam com toalhas para enxugar ele, e ele concentrado rezando. E depois de 2, 3 horas de trabalho intenso, foi que finalmente ela começou a melhorar, parou o sangramento, parou a fraqueza dela, ela começou a se recuperar e aí pôde se alimentar, e ele então sentou-se numa cadeira que colocaram para ele no terreiro, muito cansado, e disse que tinha ido buscar ela dentro da sepultura e trazer de volta para viver no mundo terra. E esse episódio me mostra uma coisa muito significativa, que o seu Raimundo Gonçalves, irmão da madrinha peregrina, me contaria uma outra história depois que confirmaria isso. Ele disse que uma vez a dona Zulmira, mãe dele, estava com um problema, digamos que fosse um problema de rins, e que tinha que tomar primeiro um chá da folha do abacate, depois um outro, e depois um outro, mas uma coisa leve que um chá resolvia. E aí ela tomou, mas não resolveu, e tomou outro remédio mais forte, e foi fazendo todas as ervas, todas as dietas, todas as coisas que ela conhecia. E o problema não era resolvido. Um dia ela foi na casa do mestre Irineu e falou para ele: padrinho, eu estou com esse problema e não consigo resolver. E ele disse: tome o chá, não sei da quanta. E indicou aquele mais simples, né? E ela disse: ora, mas esse foi o primeiro que eu tomei, e depois disso já tomei tanta coisa e não resolveu. E ele disse: mas não fui eu que mandei, agora sou eu que estou mandando, tome o chá. E ela tomou aquele chazinho daquela folhinha e ficou boa. Então, não é o poder da planta, não é o poder curativo da ayahuasca apenas, que ela tem esse poder curativo, mas é o espírito, a força do espírito e de quem consegue chamar a divindade para fazer o trabalho de cura. O curador da comunidade aqui do Alto Santo, consagrado, é o seu Raimundo Gomes. E ele tem um hino que diz, em que ele é declarado curador, a rainha dá para ele essa condição de curador,
ele agradece e diz: quem cura é Jesus Cristo. Eu faço a comparação. A comparação é o procedimento de fazer, de imitar o poder divino, mas que quem cura mesmo é o poder divino, quem cura é Jesus Cristo. Então, quem tem a capacidade de chamar esse poder pode estar tomando ayahuasca, pode não estar tomando ayahuasca, pode estar com um copo de água na mão, é suficiente para que esse poder se manifeste. Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto, porque hoje em dia, nesses tempos que a gente está vivendo, com essa pandemia, com todas essas ocorrências que estão tendo na saúde da humanidade inteira e das nossas comunidades, nós ainda estamos agarrados no ensinamento antigo. A gente ainda está se segurando na tradição, e é com ela que a gente vai escapando. Essa tradição consiste não apenas no uso constante, permanente da ayahuasca, mas também no uso das dietas, das ervas, das plantas, dos chás e dos procedimentos de cuidados com o que está ao nosso redor, com o nosso olhar, com a nossa respiração, com a nossa alimentação, para que a gente possa ir se defendendo a nossa saúde, defendendo a saúde das nossas famílias. A pandemia apareceu entre nós, atingiu várias pessoas, inclusive algumas pessoas idosas com mais de 80 anos, e graças a Deus a gente não teve nenhuma ocorrência de falecimento. Mas a gente espera que continuar sendo assistido pelo poder divino, para que a gente possa continuar escapando, para que a gente possa continuar sendo vitorioso e que as nossas famílias continuem com saúde. Eu fiquei conhecendo assim, recentemente muitas histórias de uso da ayahuasca justamente nesse período agora da pandemia para tratamento de saúde. E elas dão conta de um sucesso, de uma coisa muito bem sucedida em várias aldeias indígenas e entre as pessoas da cidade. Não apenas especificamente a ayahuasca, mas a reunião de uma comunidade em torno da sua matriz cultural, em torno dos seus conhecimentos tradicionais. E acho que nessas histórias antigas que o mestre Irineu protagoniza aqui no Alto Santo, existe esse componente. O que cura é o poder divino, e a nós cabe estar em contato com ele, e que esse contato a ayahuasca nos proporciona. E foi por isso que o mestre batizou a ayahuasca no seu trabalho com o nome de Daime, porque dai-me força, dai-me amor, dai-me saúde, é um pedido que a gente faz à divindade. A gente toma a ayahuasca e a gente pode fazer esse pedido, se apresenta perante a divindade para fazer esse pedido. E aí esse pedido que a gente faz para nós, para as nossas famílias, para toda a nossa irmandade, para toda a humanidade. Dai-nos saúde pelo vosso santo amor. Pois bem, na verdade, eu convivi com ele dos meus 18 aos 23 anos. Muito novo ainda, mas foi um tempo muito bom para que eu recebesse uma cura também, que eu considero uma cura mental, uma cura espiritual. Antes de conhecer o Mestre Irineu, eu tinha assim a noção de Deus, da espiritualidade, mas só após o conhecimento com ele e ouvir na casa dele a forma como ele conversava, como ele passava as coisas para as pessoas, aí eu comecei a perceber que realmente nós somos filhos de Deus, que nós temos um Criador e que é esse Deus que nós temos que ter fé, confiar, porque dele vem tudo. Então, falando em cura, a gente pode falar de cura física, mas a cura maior que o Mestre Irineu sempre passou para todos nós foi a cura do espírito, da alma, da consciência da pessoa. Para você considerar as pessoas iguais, somos todos iguais, para você ter humildade no que você fala, no que você diz, para você respeitar as pessoas, respeitar os irmãos. Esse era o maior ensinamento que ele sempre deu a todos nós. E tem as curas físicas, que eu não presenciei, mas que ouvi as pessoas que foram curadas contarem. Tem uma que eu ouvi várias vezes, que era do seu Raimundo Ferreira, que o seu Loredo
em que ele contava que ficou desenganado dos médicos e aí foi para Manaus, foi para aqui, para ali, não conseguiu ficar bom. Aí o cunhado dele, que era irmão da dona Alzira, esposa do Loredo, falou: Loredo, eu conheço um senhor, um moreno, que mora lá na estrada da Custódio Freire, que ele pode te curar. Você quer ir lá? Ele disse: eu quero. E ele trouxe de carroça de boi, porque na época não dava nem para vir de carro, era carroça de boi. Trouxe aí para o mestre. Ao chegar na casa do mestre, ele disse que o mestre o recebeu bem, mas o mestre estava de viagem para o Maranhão, para visitar a família lá no Maranhão. E aí ele disse: olha, o senhor já esteve com os médicos, senhor, já. Tá bom, o senhor vai ficar aqui na minha casa, eu vou deixar o senhor Raimundo Gomes, que é tio da dona Peregrina, vou deixar o senhor Raimundo Gomes cuidando de você, e quando eu voltar a gente conversa. Ele disse: tudo bem. Quer dizer, ele ficou um período bem longo lá, todo dia recebendo mandaine, fazendo o que o senhor Raimundo determinava. Pouco tempo depois ele estava quase bom. Quando o mestre chegou, ele já estava com saúde. Quando o mestre voltou. Aí o mestre teve uma conversa com ele, passou umas determinações, que ele cumprisse aquelas determinações, que era para poder ele viver mais tempo se ele quisesse, mas que ele não era obrigado a cumprir. Se ele quisesse cumprir aquelas determinações de fazer umas dietas e tal, certamente que ele ia viver bem mais tempo. Mas se ele não aceitasse também, não era obrigado, fica nas mãos de Deus, como sempre estamos nas mãos de Deus. E seu Loredo disse: não, senhor, eu aceito. Ele aceitou as determinações, foi para casa, combinou com a esposa que a partir dali ele seria uma pessoa diferente, seria daquela forma que o mestre tinha determinado. Ela também aceitou, e eles, com o tempo, ele foi sendo ensinado a preparar o daime, seu Loredo, se tornando um dos grandes preparadores de daime da nossa doutrina. Viveu 88 anos de idade. Ele tinha uns 40 e pouco quando chegou na casa do mestre, e viveu 88 anos. E se transformou numa pessoa bem especial, um discípulo bem especial. Eu passei uns 20 anos acompanhando ele, ajudando ele a preparar o daime lá, e o daime vinha para a sede ainda no começo. Depois, cada um ficou fazendo no seu lugar. Então, essa é uma das curas que eu conheci. Tem também o seu Luiz Mendes, que faleceu há pouco tempo, e que me contou uma história assim, que ele extraiu um dente, aí o dente deu hemorragia, não parava de sangrar, aí ele veio com o mestre: mestre, extraiu o dente não para de sangrar, o que é que eu faço? Ele disse que o mestre olhou para ele assim e disse: tome café, tome bastante café. Aí diz ele que já gostava de café, né? Aí tomou o café, ficou bom assim o dente. O que é que você entende? O que é que eu entendi como isso, por exemplo? O poder que ele tem, que não é só que tinha, o poder que ele tem, o conhecimento dele, o poder que ele tem, se ele dissesse: tome água, você ficava bom. Porque era ele que tinha esse poder de Deus para curar a gente. Mas pelo que eu conheci do mestre, assim, pelas conversas, pelo que eu via dele, ele não gostava de se pronunciar com essa pessoa que tem poder. Ele era bem, assim, cauteloso com isso. Por que se assim? O mestre nem cura tudo, né? Não cura isso, cura aquilo. Ele aparecia com um curandeirismo, ele não era a dele, não. Ele era bem, mas bem discreto naquilo que ele, até no poder que ele tinha muita discrição. Mas ele sempre teve esse grande poder de curar as pessoas, não só a cura física, mas a cura espiritual, que é essa que nós mais precisamos. Quando estamos curados, nem precisamos mais ficar aqui, né? Nesse mundo terra. E um dos exemplos é ele mesmo. Ele, quando chegou na hora assim que ele disse: não quero mais, ele pediu para ir. E foi atendido pelo pai. Foi quando ele viajou. Pisei na Terra Fria, é um hino dele, que todo mundo conhece, que foi o último. E ele já estava de saída. Então, ele tanto sabia os nossos pensamentos, os nossos rumos, como sabia o dele. Então, ele, digamos, às vezes eu digo para os irmãos que o mestre se doou
doa seu tempo, sua vida, para nos trazer essa grande luz e esse benefício para todos nós, para toda a humanidade, porque nós somos os que estamos mais próximos, mas oramos por todos, rogamos por todos. Então, ele também rogava por toda a humanidade. Eu acho que o mestre Irineu tinha essa característica. Quando eu fui tomar daime pela primeira vez, ele me perguntou se eu já tinha pensado em tomar daime. Eu disse para ele que sim. O que é que ele me disse? Ele disse, você tome. Se você gostar, a casa é sua. Se não gostar, a casa é sua do mesmo jeito. Não precisa nem você falar nada. O que significa? Que quando a gente não conhece as coisas, a gente não deve falar. Então, a gente só deve falar daquilo que a gente conhece. Né? Então, eu tomei, gostei, que já vou aí por 54 anos, né? Então, continuo aqui, satisfeito. Acho que a minha vida começou a ter muita importância no momento em que eu conheci Mestre Irineu. E quero ir até o fim da vida zelando por essa doutrina que tanto faz bem a tanta gente e que ajuda as pessoas a melhorarem o seu comportamento pessoal, a sua consideração com as pessoas, o amor pelas pessoas, o respeito pelas pessoas, principalmente pela família, pela irmandade. Isso é o que conta muito na minha pessoa. E como eu tenho, acho que muita gente que pensa assim também. Né? Então, a gente não tem... Eu, por exemplo, não tenho poder nenhum. Estou lutando aqui para ser merecedor de receber um pouco de luz na hora que entregar a matéria como ele entregou. Certo? Então, essa gente... Eu acho que não só ele, como todos os outros que trabalham buscando a luz, ficam muito felizes quando vê a gente progredindo um pouquinho na vida dentro daquilo que ele estabeleceu. Eu gosto sempre de cumprir aquilo que ele estabeleceu. O que ele não estabeleceu, eu não faço. Só o que ele estabeleceu. Por quê? Porque você tem o seu mestre, você tem que respeitar o seu mestre. Se você não valoriza o seu mestre, não respeita o seu mestre, você não é merecedor, né, daquilo que ele tem para lhe dar. Então, é assim que eu acho que temos que ser todos nós. E desejo, assim, que a gente tenha muita felicidade, essa irmandade todas reunida, que nós hoje somos, bem dizer, uma irmandade só, todo mundo junto. O dia da Ayahuasca é o nosso dia, o dia de todos nós que gostamos dos índios, de todos nós que participamos disso. Só que o mestre Irineu trouxe para nós essa oportunidade, trouxe para a humanidade essa oportunidade de a gente ter esse poder, esse direito de também se ver naquilo que é bom, que é a luz da Ayahuasca, do daime, né? Então, eu acho que falar do mestre Irineu, a gente teria que ter assim um ano inteiro, a vida inteira, para descobrir, na verdade, para explicar tudo o que significa. Eu, por exemplo, só tenho que agradecer todos os dias por ele ter me recebido, me aceitado como membro da casa dele. E espero que vá até o final dos meus dias e que todos aqueles que realmente têm fé e confiança nele estarão sempre bem. Eu desejo a todos que vivam bem e que acreditem em Deus, que é o que o mestre Irineu manda a gente acreditar todos os dias. Vamos assistir agora um vídeo apresentado pela Rosana Martins, da Casa de Jesus Fonte de Luz, missão fundada por mestre Daniel a partir da doutrina a ele revelada. Neste vídeo, vamos assistir ao depoimento da dona Belinha, que teve a graça da cura pelas mãos do mestre Daniel. Em nome da Irmandade de Mestre Daniel, quero saudar o dia 24 de novembro, Dia Estadual da Cultura Ayahuasqueira, e trago comigo, para este evento, a memória de duas mulheres, Dona Zenilda e Dona Belarmina, também conhecida na nossa Irmandade pelo nome de Dona Belinha. Foram duas mulheres que foram recebidas e atendidas em suas necessidades de saúde pelo nosso fundador mestre Daniel. Suas memórias foram registradas por nós, na Casa de Jesus, Fonte de Luz, como uma testificação dos benefícios feitos pelo mestre Daniel em saúde, em cura, em alívio, para aqueles irmãos e irmãs que o buscaram em sua casa e que por eles foram atendidos com todo o amor, de todo o coração.
Mestre Daniel, como dizia as nossas irmãs, curava em nome de Deus e utilizava como remédio para as suas curas o poder curador do daime, banhos, rezas, chás, remédios caseiros e, maiormente, a fé. A fé em Deus, que é o verdadeiro poder, que é a verdadeira luz do poder curador. E Mestre Daniel atendia em sua casa, e aqui mais especificamente no período de 1945 a 1958, ele atendia a todos indistintamente, crianças e adultos, inclusive pessoas de diversas religiões, de diversas crenças religiosas, como foi o caso da dona Zenilda Santos, minha ex-sogra, hoje com 88 anos, filha da dona Guiomar, uma das fundadoras da primeira igreja batista regular na cidade de Rio Branco. Igreja que ainda hoje está localizada ali na esquina do calçadão do Colégio Acreano, ao lado do antigo Banco do Estado do Acre, o Banacre. Pois bem, dona Zenilda, assim como a sua mãe, Guiomar, também foi uma das fundadoras de uma outra igreja batista na cidade de Rio Branco, a Igreja Batista do Bosque. Ela e seu esposo, o senhor Walter, foram um dos fundadores da Igreja Batista do Bosque. E há 6 anos atrás, em conversa com a dona Zenilda, ela teve a oportunidade de me relatar uma cura recebida pelo mestre Daniel, que eu quero compartilhar agora com todos. Ela conta que, ainda mocinha, com 15 anos de idade, morando com a sua mãe e com o seu padrasto, isso em 1947, morava ali na vizinhança da casa de mestre Daniel. E por esses tempos, ela foi acometida com uma terrível dor de dente. E essa dor de dente não tinha remédio que aliviasse, não tinha dentista que soubesse explicar qual a causa daquela dor de dente. Dor essa que se manteve aí por semanas. Até que uma amiga sua lhe disse: Zenilda, por que você não procura o seu Daniel, um conhecido benzedor, rezador aqui da região da Vila Ivonete? Por que você não procura ele para ver se ele não resolve essa sua dor de dente? E dona Zenilda conta que foi um alívio aquela notícia para ela, porque nasceu nela uma esperança de que poderia se ver livre daquela dor que torturava por semanas e ela queria um alívio. E a possibilidade de ter esse alívio chegou na pessoa do mestre Daniel. E foi quando ela procurou a sua mãe, dona Guiomar, para pedir autorização para poder visitar e conversar com o mestre Daniel. E como era de se esperar, sua mãe, uma evangélica muito devota, disse de pronto à filha que ela não poderia admitir que ela fosse procurar aquele homem. E aí Zenilda ficou muito triste, mas diante de tanta dor, de tanto sofrimento, ela disse que resolveu desobedecer a mãe dela e, às escondidas, rumou para a casa do mestre Daniel. Ela conta que, ao chegar lá, ele a recebeu numa casinha, numa igrejinha feita de barro. Pediu que ela sentasse e perguntou o que ela buscava ali na sua casa. E ela disse: eu busco ajuda. E contou a história dela. A história de uma dor de dente, que não tinha remédio que resolvesse, que estava torturando por semanas. Ela conta que ele olhou para ela, riu e disse: tenha calma e tenha esperança, tenha confiança que você vai ficar boa. E aí passou a rezar no seu dente. E ela conta que, espantosamente, aquela dor foi desaparecendo. Aquela dor desapareceu. Ele olhou para ela e perguntou: minha filha, você quer ficar com o seu dente ou quer que o seu dente caia? Aí ela olhou, admirada para ele, relembrando do sofrimento que ela havia passado e pensando na possibilidade de voltar a sentir aquela dor, respondeu de pronto e sem hesitar: eu quero que ele caia, eu quero que o meu dente caia. Aí disse: muito bem. Pois bem, à noite, na hora de dormir, você aguarde que você vai receber uma visita. E dali ela disse que saiu muito satisfeita, foi para casa e à noite se preparou. Cedo deitou na rede, no seu quarto, e ficou aguardando a promessa que o mestre Daniel havia feito para ela. A casa silenciou
E mais tarde ela diz que, quase cochilando, ela sentiu a rede balançando e, quando olhou, vinha descendo pelo punho da sua rede uma criança que se aproximou dela e bateu no seu queixo. No mesmo instante, ela viu pular da sua boca o seu dente rumo ao chão. Diz que sentiu o gosto de sangue na boca, muito assustada, levantou da rede, foi até o banheiro para lavar a boca. E ela disse que a sensação que ela teve na boca era realmente de quem tinha acabado de extrair um dente. Foi aí que ela disse que lembrou da promessa que ele havia feito e do pedido que ela havia feito a ele, que realmente queria que aquele dente caísse. Ela retorna ao quarto e, quando ela vai olhar e pegar o dente, ela vê que realmente o dente estava com a raiz. Então, esse foi o depoimento da dona Zenilda, em 1947, que hoje, ainda viva, pode testificar essa história nos seus 80 anos de idade. O segundo relato é da dona Belinha, dona Belarmina, uma irmã muito querida, uma irmã de fé, que os irmãos falam muito a respeito dela, que foi acolhida pelo mestre Daniel, e quando ela deu esse depoimento para a gente, em 1995, ela estava com 83 anos. Dona Belinha, mãe de 15 filhos, se hoje estivesse viva, estaria com 108 anos. E é ela que a gente traz agora para poder dar o seu depoimento sobre a cura que ela e seus familiares receberam do mestre e amigo Daniel Pereira de Matos. Ok. Dona Belinha, o seu nome todo como é? Belarmina Maria de Souza Lopes, sua criada. A senhora nasceu aonde, dona Belinha? Eu nasci no Baixo Cruz, no Seringal, Niterói, dos portugueses de Humaitá. Uhum. Eu nasci no dia 5 de setembro de 1912. Eu sei. Foi no Niterói, Uhum. no Seringal, onde meu pai era gerente. Sei. Dona Belinha, queria que a senhora me contasse só o seguinte: onde e quando a senhora conheceu o mestre Daniel? Primeiro encontro que a senhora teve com ele? O primeiro encontro foi quando minha mãe me levou na barbearia dele para cortar meu cabelo. Quantos anos a senhora tinha nessa época? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Ah, então isso era em 1927. Aonde foi? Foi no Papô. Na barbearia Dele, sim. A sua mãe que lhe levava? Me levou lá para cortar, que ela conhecia ele e tudo. E dizia: eu vou levar você para o Daniel cortar seu cabelo. Um grande médico, era abaixo de Deus, ele, porque ele merecia. Como é que ele tratou os seus filhos? Olha, às vezes, como o Antônio José, um bêbado brincou com ele, quando ele estava meu filho morrendo. Uhum. Aí eu estava lavando roupa, me levaram, me chamaram, eu fui para casa, bichinho chorando. E atuando que era uma coisa. E naquele tempo, eu não tratava com isso. É desidratação, é não sei o que, é infecção. Porque tudo meu é, até hoje, é bem com muita gente. Eu não gosto de água mal passada, de coisas não é comigo. Então, de que meu filho estava com aquela desenteria, final de contas, essa criança quase que morre. Uhum. E o João ainda não era casado. Sentou ele no tum-tum e levamos lá na igreja. Seu João Lopes. O filho. João, filho. Levou lá e o bichinho caiu na costa dele. Quando voltou já era mostrando. Mostrando o gado no campo. Como é que o mestre Daniel tratou ele? Rezando. Ele rezava, minha criança. E nos seus outros filhos, nas suas outras filhas? Todos os meus filhos receberam tratamento dele. Todos. Uhum. Não, a Socorro ele tratou, o mesmo tratamento de meus filhos menores foi a Socorro. Com 2 anos ela apresentou um asma. Eu não tenho. Minha mãe tinha, mas ela não teve nem contato com minha mãe, que quando ela nasceu, minha mãe já era falecida. Não era. Uhum. Mas já vivia doente. Aí ele
eu levei ela lá na igrejinha, tinha 2 aninhos. Aí ele disse, olha, o remédio dessa menina, pega a banana prata, o mangará da banana prata, cozinha, corte como cebola. A gente corta aquelas rodelas, cozinha e 1,5 litro de água, que reduza em meio litro, ou menos. Oi, faça assim um xarope meio grosso e dê para essa criança tomar. Não tem esse negócio de medida nem nada não. Às vezes que ela quiser tomar ou que queira ou que não, a senhora dê, correr do dia. Ficou boazinha, né? Já tratei de um outro parente, de um filho de uma neta. Com o mesmo remédio? Com o mesmo remédio. Que felicidade. Uhum. Agora me diga uma coisa, Sim. a senhora me disse que uma das filhas suas conseguiu emprego, ou ele descreveu a vida dela, como é que foi isso? A Mafalda, ele descreveu a vida dela porque ela estava querendo casar com esse dito cujo que casou. E ele então me disse que não iria ser feliz. Tal. Lá no trabalho ela foi. Aí ele disse, chegou a hora dele mandar eu perguntar se ela queria casar com aquele sujeito. E ela disse que queria. Eu digo, então peça a Jesus. Assim, na hora do trabalho. Ele disse para ela? Ele disse para mim, perguntar se ela de verdade queria casar com aquela criatura que não era legal. Ela disse que queria, porque ele já tinha quebrado o cordão no pescoço dela, o cordão de filho de Maria, que veio para ela com um retratinho dela em uma cacita de medalha. Ele, enciumado, deu-lhe um empurrão que o cordão foi, ninguém sabe para onde. Então nós ficamos contrariados. Era o meu confidente, era seu Daniel. Aí fui para ele, contei tudo. Passado tudo isso, ele está bem. Aí perguntou se ela queria mesmo entrar casar com ele. Ela disse que queria. Eu digo, então peça a Jesus, que estávamos em frente ao altarzinho. E o outro caso, da sua outra filha, Dona Miraceli, ele também... Tratou, era um inchaço assim, apareceu um inchaço medonho no rosto, assim como uma dor de dente, mas ela não teve dor de dente. Porque um inchaço medonho. E outra filha que passou a graça, passou lá no certo, para ir comprar lá na rua, atravessava onde tinha uns quartos que moravam mulheres da vida. Sim. E dizem que foi, e ele disse também, que foi um despacho que botaram no caminho para alguém da teoria delas. Mas quem pisou primeiro em cima foi a minha filha, a Graça. Aí ela apareceu com a perna encortada assim, curvada, sem poder andar. E nada, mas não podia andar. Aí eu fui lá com o seu Daniel e ele mandou ensinar banhos de tudo quanto era de coisa, mas me pergunte hoje que eu não sei. Mas era muita folha, onde tinha até pimenta malagueta. E eu desce aquele banho na beira do rio. Aí passasse um mês sem ir à beira do rio, sabe, menina? Sem ir à beira do rio. Ficou boazinho? Ficou, sim. Aí espocou. Alguma coisa a respeito da vida da Dona Miraceli, da sua filha? A história é o seguinte, é que ele era um verdadeiro pai, abaixo de Deus, ele. Tudo da gente era com ele. Aí a mãe foi comigo, porque o meu marido ganhava pouco numa oficina mecânica e não tinha o movimento de carro que tem hoje. E os ganhos dele era pouco. E a mamãe foi, olha, Daniel, reza aí, faz tuas preces para minha neta passar no ginásio e se empregar, arrumar um empreguinho para ela, ajudar os pais que vivem necessitados. E ele fez as preces dele e a menina se empregou, foi 15 anos. Foi só quando concluiu o ginásio, já foi. Se empregou. E daí foi... Aí foi gerente na Pernambucana, entrou como caixa. De caixa passou para a gerência, quando o gerente viajava, ela quem tomava conta. Depois ela foi para a Secretaria de Finanças. Sim. E daí então caminhou, concluiu os estudos dela às custas dela. Eu e o João, nós
só dávamos o estudo do ginásio para nossos filhos, todos. Então dávamos o ginásio. Agora me diga uma outra coisa. A senhora falou que recebeu 2 operações dentro da luz, feita pelo mestre Daniel. Como é que foram essas 2 operações, dona Daniel? Mesmo na mesa, não me levantei. Na mesa. A senhora se operou de quê primeiro? Da garganta. A amígdala. Ele extraiu uma amígdala. Extraiu uma amígdala sua? Extraiu. Então, quando cheguei em Cruzeiro do Sul, depois de ano, eu fui a Cruzeiro do Sul e a minha nora me levou lá no Hospital das Freiras, que era muito bom para tirar remédio. Eu era muito magra, trabalhava demais na beira do rio. Aí as irmãs disseram: uai, cadê a outra amiga? Só tem uma. Eu digo: foi extraída, irmã. E eu me lembrei que tinha sido mesmo extraída, que eu ainda nem tinha nem olhado. E a outra foi ligar minhas trompas, porque minha mãe pediu. Sua mãe pediu para o mestre Daniel? E disse: Daniel, faz aí tuas orações, que ela não tinha banda com ele. Faz aí tuas orações, a minha filha já está com a casa cheia de menino. Você não está vendo isso, Daniel? Tenha compaixão. Eles não têm recurso para tanto filho. E Deus dá o filho conforme a roupa. Ele sempre dizia, né? Brincadeira. Deixa ela se desocupar desse aí, que eu vou ver o que faço. Quando eu ganhei a Socorro, aí eu fui dar um trabalho um dia, nem esperava. Era assim, sem esperar. Era ele que fazia tudo. Era os invisíveis, talvez. Aí quando eu senti, ele só me dava o daime dizendo assim: tratamento, tratamento e tratamento. Aí ele me dava para tomar, os 3 dados. Era minha média, 3 dados. Eu tomava. Aí eu ia sentar, concentrar e esperar o tratamento. Aonde foi? Diz: voz está sendo operada das trompas. Ligada. A senhora ouviu no invisível? E aí depois disso, filho? Não tive mais. A sua mãe, como era o nome dela, dona? Maria Vieira de Souza. Sua mãe teve muito contato com o mestre Daniel, então? Demais, demais. E seu pai também? Não, meu pai morreu no seminário. Eu queria que a senhora só falasse, dissesse até hoje o que representa o mestre Daniel para a senhora. Ave Maria. É um Deus, abaixo de Deus ele. Nunca deixo de rezar para ele. Não gosto nem dessas recordações, porque era com quem eu me pegava tão necessitada, que era justamente quem nos socorria, quem amenizava a nossa situação. Portanto, ele para mim, né, ele representa, abaixo de Deus, um anjo muito, ou um santo muito milagroso. Aí foi quem me incentivou eu ser devota de Santa Luzia e São Francisco das Chagas. É tanto Daniel como o senhor, seu pai. Sim, senhor. Ele me ensinou, eu acender uma vela no meio da casa, antes de eu sair para a viagem, e rezar 3 correntes de prece e oferecer aos soldados, aos santos soldados de ordens do exército de Jesus, e pedir que um, 2 fique, ou 3, a ajudar São Francisco, não é, senhor Francisco? De plantão, né? Minha filha, Miracele, muito tempo, ela trabalhando no fórum, ela compreendia que tinha uma pessoa que seguia ela. Eu dizia: minha amiga, não se assombre não tem cisma não, que é um espírito de luz. Eita, dona velhinha. Seu mestre Daniel foi tudo, enfim, para mim, tudo de bom. Santo Cipó, benditas folhas, venho bendizer seu santo poder, divina luz, piedoso amor, dai-me direção, cura-me da dor, a luz que nos cura vem do amor de Deus que tudo criou, e esta bebida
consagrou em poder curador. E quem nesta luz confiou, o espelho da alma revelou a raiz dos males e das dores e tudo curou. Guiai-me, ó Senhor, na luz do santo poder curador. Guiai-me, ó Senhor, na luz do santo, dai-me curador. Santos curadores vêm do céu, foi assim que mestre Daniel a luz do Daime recebeu do mestre Irineu. Guiai-me, ó Senhor, na luz do santo poder curador. Guiai-me, ó Senhor, na luz do santo, dai-me curador. As dádivas de cura vêm de Deus, que no chão da terra floresceu a folha rainha e o jagube e o Daime nos deu. Santo cipó, benditas folhas, venho bem dizer seu santo poder. Santo cipó, benditas folhas, venho bem dizer seu santo poder. Assistamos agora ao vídeo apresentado pelo mestre Antônio Gomes, que apresenta, junto com o mestre Luiz Máximo, um trabalho de cura recebido do próprio mestre Gabriel, criador da União do Vegetal. Toda a vida do mestre Gabriel, ele dedicou a auxiliar as pessoas. Desde quando morava na Bahia, e especialmente depois que veio para o norte, que veio para a Amazônia como soldado da borracha, que ele adentrou as florestas, ele continuou auxiliando as pessoas. E um dos trabalhos que tem marcante assim, na vida do mestre Gabriel é o trabalho de curas. Antes de conhecer o vegetal, de estabelecer a criação da União do Vegetal, trabalhava com algumas entidades, usando plantas, ervas medicinais, ensinando banhos, chás, cozimentos, e assim auxiliando as pessoas a se curar, a se tratar. E quando conheceu o vegetal, ele simplesmente deu continuidade a esse trabalho. Muitas pessoas passaram pela casa dele e receberam cura, orientação de plantas para usar, de ervas. Tanto é que ele estabeleceu, para nós da União do Vegetal, alguns vegetais como vegetais de cura. Nós temos os 9 vegetais, temos o João Brandim, além do Mariria Chacrona, que é o chá misterioso que nós bebemos e que proporciona concentração. E dentro desse tempo de concentração, muitas pessoas, se merecer, recebem a cura. O mestre usava também um instrumento muito importante para curar as pessoas, a sua palavra. A sua palavra era firme, era direta, era forte. Por exemplo, com o mestre Luiz Máximo, quando ele chega lá, muito doente, longo tempo buscando tratamento, e que ele chega à presença do mestre Gabriel, conta a história dele, ele pergunta a ele: irmão Luiz, deu para o senhor chegar até aqui? Sim, senhor, mestre. Então, desta o senhor não morre mais. Esta é a palavra que anima, a palavra que restaura, a palavra que dá esperança, a palavra que dá fé. Então ele fez isso com muitas pessoas que chegaram à sua casa, e essas pessoas, inclusive o mestre Luiz Máximo, que nós já conhecemos o relato dele, recebeu, a partir desse momento, a sua cura. Mas a cura se confirmou mesmo dentro de uma sessão de vegetal, como nós já ouvimos, ele contar toda essa história.
Então, o nosso mestre tem um trabalho longo de cura das pessoas. Vem curando o sentimento, vem curando os pensamentos, vem fazendo com que a gente possa encher o vazio que tem, muitas vezes, com alegria, com felicidade. Vem motivando as pessoas para vencer as dificuldades. Isso também é cura. Cura da solidão, cura da tristeza, cura dos males da alma. Então, na União do Vegetal, nós temos diversos exemplos de pessoas que chegaram enfermas, chegaram abatidas, chegaram depressivas, desesperadas, sem alento, e o mestre, com a sua palavra, recebeu, acolheu e, dentro desse acolhimento, proporcionou a essas pessoas uma nova vida, uma nova história. Essa é a história, um pouquinho do resumo da história do nosso mestre Gabriel, relacionado com esse processo de cura das pessoas através do vegetal. Então nós vamos ouvir e vamos assistir um relato do mestre Luiz Máximo, que para nós aqui no Acre é considerado o patriarca da União do Vegetal, junto com a sua esposa, conselheiro da Isa, que são os fundadores da União do Vegetal. O mestre Luiz Máximo é este senhor que, ao receber a cura do mestre Gabriel numa sessão de vegetal, volta depois de um tempo para o Acre, trazendo uma garrafa de vegetal, e aqui começou a receber os primeiros discípulos, a formar a primeira irmandade, devagarinho, e construiu o primeiro núcleo da União do Vegetal, que recebeu o nome do médico que no campo espiritual foi quem curou a ele, que é o médico Dr. João Lango Moura, o nome do núcleo, primeiro núcleo da União do Vegetal no estado do Acre. Em 1969, eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Gabriel, viajando a bem de saúde, como Porto Velho, daí a Manaus, a São Paulo, para recuperar de uma enfermidade que eu sentia. Então, chegando em Porto Velho, nós tivemos que desembarcar do avião para a gente pegar outros passageiros. Mas aí chegou uma ordem do governo que era para pegar uns 150 soldados e levar para uma cidade que existia uma eleição e precisava guarnecer. Então, os passageiros que não era militar, desceu todo mundo para eles poderem seguir. Então, daí eu fiquei em Porto Velho. Então, ficando alguns dias em Porto Velho, na casa de uma senhora, encontrei com o mestre Paixão. E essa senhora me falou a respeito desse senhor chamado mestre Paixão, que era uma pessoa que curava as pessoas, dava um chá, ensinava banhos de ervas, e assim que ele ia curando as pessoas. Eu pedi para ela me levar lá. E ela te leva. E eu agradeço a Deus a oportunidade de ela ter me levado, e eu conversei com o mestre Paixão. Ele disse: irmão Luiz, é o seguinte, eu trabalhei num banda, aqui em banda, com idade de 13 anos até 35 anos. Mas eu agora encontrei uma sociedade muito além do que um banda que ele trabalhou esse tempo todo. Então, ele encontrando, né, com essa seita, ele procurou seguir. Então, chegando lá, o mestre Gabriel recebeu ele muito bem, e ele passou a assistir algumas reuniões com o mestre Gabriel, com as sessões. Então, ele viu que era muito além mesmo, e conseguiu sair de Umbanda para seguir aquela sociedade, a União do Vegetal. E aí ele me disse que se quisesse, me levava, né? Eu pedi para ele me levar. Chegando naquela tarde, na casa do grande mestre Gabriel, aquela casa simples, ele me recebeu, como toda a família, me recebeu, muito bem recebido. Ali também, aproveitando a oportunidade, eu contei o que eu sentia, o que eu estava sentindo na época. Assim, algumas dores no corpo, e no momento a medicina era muito fraca ainda no interior, do Acre, aquele mundo, e não puderam, assim, nem bater uma chapa que não existia, para identificar o que era. E a finalidade era bem da saúde que eu chegava ali. Aí ele me disse: olha, deu para chegar aqui, dessa não morre mais. E me disse que naquele momento não podia me dar o vegetal porque
ele criou essa sociedade, mas não podia passar por cima da lei dele, que ele tinha criado. Então é que eu fosse uma outra oportunidade de falar com ele. Eu disse, senhor, tá bom. Vem a quarta-feira. Aí eu fui naquela quarta-feira. Aí ele disse, tá bom. Você vai beber um chá aqui, e daí você vai ver com os próprios olhos o que é. E eu vou lhe dizer algumas coisas. Tá bom. E vem a quarta-feira. Aí eu fui naquela quarta-feira. Chegando naquela quarta-feira, ele disse, vem a quarta-feira porque é dia de sessão de cura da União do Vetal. Eu disse, velho. Naquela quarta-feira cheguei cedo, lá 6 horas, cheguei um pouquinho adiantado. E procurei lá, saiu logo ali um cafezinho, uma boa conversa, coisa e tal. Então, chegou a hora da sessão. Aí era 8 horas da noite. Sessão de cura da União do Vetal, que naquele tempo existia. E nós bebemos aquele chá. Dentro de poucos minutos, eu senti assim dentro de mim, mexer, transformou, assim, mexia comigo. As dores que estavam iniciando foi parando, foi desaparecendo aquelas dores. O ar saía mais solto, chamava para o peito e soltava mais solto. E assim foi indo. E aquele tempo crescendo. Crescendo, até que chegou a hora que apresentou-se uma clínica. Uma clínica que eu não tinha visto aí, por onde eu andei, não faltava nada. A gente olhava assim para trás das pessoas que estavam, assim como estamos agora, lá para trás era só gente doente nas camas. Tudinho no leitozinho, sabe? E o médico examinava de um por um, chegava um por um. Então, chegamos nessa clínica, quando eu me mexeu, eu já estava deitado na cama, com os aparelhos tudinho no rosto e tomando soro de um lado e o sangue de outro. Já não, nem me mexia mais, já estava bem. E o médico, ele se aproximou, naquele momento que eu estava naquela situação, ele chegou, inclusive até com um terno creme. Eu vi quando ele chegou com aquele terno creme, um chapéu creme na cabeça, paletó e gravata, bem decente mesmo, naqueles tempos de que médico chegava. Chegou lá, a enfermeira pegou lá, já veio com ela. A enfermeira recebeu ele, já veio, mostrou, ele está preparado, mestre. Se show, ela examinou, viu? Aí pediu para ela botar, aí veio uma mesa assim, tudo quanto era de aparelho que foi preciso usar naquela operação ou outra. Tinha tudo assim, naquela mesinha, de um lado e de outro. E aí quando eu pensei que não, já vi o sangue entrando e o soro do outro. Aí eu fui vendo assim, como estou vendo os senhores assim, entrando. Aí eu vi quando a enfermeira tirou tudinho, eu estava sem camisa, já sem nada, cortou essa parte aqui minha. Da ponta dessa costela, até embaixo. E abriu, e eu vendo as tripas, coração, tudo funcionando de uma maneira mesmo assim. O corpo humano tudo dentro das tripas, o coração tudo funcionando. E naquele momento eu pensei, porque ele meteu a mão, tirando, cortando e tirando. E deu uma dorzinha pouquinho, né? Aí eu pensei assim, no pensamento, não falei nada. E nem que quisesse, não falaria. Aí, que eu estava com os aparelhos no rosto. Eu pensei, é o fígado, né? Bem, só fiz pensar. Aí ele continuou o trabalho, quando aqui ele abriu, assim, e uns grampos e eu vendo tudo. O corpo humano funciona dessa maneira assim, todo tempo. E as tripas, o coração, tudo estão funcionando perfeitamente. Daí,
ele meteu a mão, aí senti doer. Doeu um pouquinho, pensei, um pensamento assim, deve ser o fígado, né? Aí, com o assim, ele pegou e tirou, e trouxe na mão, assim. Trouxe na mão dele, botou num depósito que a enfermeira tinha, botou lá dentro, lavaram a mão dele, pediu para lavar, lavou, foi lá de novo, fez outra limpeza, trouxe, aí trouxe tudinho, aí já foi costurando. Costurou até em cima, né? E acochou alguns aparelhos, que ele tinha tudo normal, eu fiquei tranquilo, respirando bem, tudinho, e ele passou uma coisa assim e depois fez assim, tudinho, fiquei trancado aí. Aí vi quando ele foi na mesa, escreveu 30 dias eu ia ficar internado naquela clínica. Mas que ele visitaria todos os dias, às 9 horas. Aí, tá bom. Fiquei lá. Também não senti mais dores, nada, não. Daí pra frente já foi só tranquilidade. Aí, 30 dias. Passou-se um dia, 2, 3, já chegou assim até os... E todo dia às 9 horas eu via quando ele entrava. Todo dia a enfermeira já estava ao meu lado, ele entrava. A enfermeira recebia, me levava até onde eu estava. Ele examinava, olhava, botava um aparelho, tudo. E para a enfermeira, tá bom, tá bem. Tantas horas você mostrava o remédio que eu ia tomar. Tá bom, e assim ela me dava mesmo. Mas tive assim, uma atenção pela enfermeira e não saí nem muito de longe, era mais perto. Mas 9 horas o médico chegava. Examinava no outro dia, assinava lá e deixava para ela. E naquele movimento assim, os dias foram chegando, passando, cheguei no dia 29. Eu digo, amanhã eu vou receber a alta. Aí ele disse, né? Opa, alegre, amanhã eu vou receber a alta. Ele disse, alta não, licença. Eu digo, senhor, licença. Daquele dia por diante eu comecei a falar em licença, né? Aí, no dia seguinte, quando ele chegou, eu passei eu não sentia mais dor, não, só saúde, paz, amor, felicidade. Respirava bem como estou respirando agora. Aí, 9 horas eu olhar para o relógio, bem na minha frente tinha um relógio grande. 9 horas ele foi chegando, bem um uniforme bonito, tirou, depois já estava uniformizado, me examinou todo. Um pouco transformasse em segundo, eu já estava de roupa, tudinho prontinho. Ele disse, agora o senhor vem assinar a sua licença. Aí eu fui, mas até ali eu não sabia o nome dele não. Aí eu fui assinar meu nome, saí bem devagarinho, que era para ver o cabeçalho daquele documento. Aí, doutor João Lango Moura, aí gravou no meu pensamento naquela hora o nome dele. João Lango Moura, seu médico que lhe operou. E assim, está aqui eu hoje, feliz, há muito tempo que eu venho, estou aqui curado, totalmente curado. Inclusive, eu tinha uma mocinha assim de uns 13 anos para 14, filha dentro de um amigo meu conhecido lá, que tinha uma farmácia, e eu gostava de conversar com ele, e a senhora dele era até uma boliviana, algo tão forte. Então, eu gostava de conversar. Aí ela me apresentou a filhinha dela, tinha uns 13 para 14 anos, a filha. Bem, eu não sabia o que se tratava, né? Quando foi na hora da sessão, você vai beber, eu vou. Vai. Aí ela sentou assim, eu tinha ela e eu e outra pessoa assim. Lá a mãe dela, de lado dela, cuidando dela. Então, começou a sessão, o tempo crescendo, aí ela foi se agoniando. O médico começou a falar. A mãe dele, minha filha, não dê vexame, coitada, sabe como é que é? Aí ela disse, porque eu olhava para a mãe dela e não podia assim, explicar o que era. Aí, naquele momento que ela estava assim, aí o mestre Gabriel ficou bem na posição dela,
Aí quando ela fez assim, ai, aí caiu. Caiu da mesa embaixo. Quando ela estava com o braço assim, caiu. Ai, e ficou assim no chão, virando para cá. Mas no momento que ela caiu, o mestre Gabriel fez a chamada do médico. Se quiser, eu posso fazer. Então, o médico fez a chamada do médico. Quando chamou, doutor, não corte aí não, doutor, ela falava. Ai, doutor, não corte aí. A senhora fez uma chamada, o médico pediu, aí ela acalmou, e o médico ficou olhando para ela assim todo o tempo, ao lado, bem assim na frente dela. Aí ela foi adormecendo. Ela adormeceu, mexe fulano, mexe ciclano, pega essa moça, bota naquela cama ali. Aí pegaram a moça, botaram na cama dela, ela ficou deitar, tranquila, ficou. Aí, ela, quando terminou a sessão, deixou ela um pedacinho aí, deixou lá uns minutos, aí levantou ela. Ela levantou e já foi para casa, já andando aos pés dela, né? Então, esse foi um dos grandes milagres que eu vi. Isso foi de admirar, mestre. Isso aí, ainda hoje, quando eu falo, eu sinto um remorso de ver tudo isso e outras coisas menores. Bem, meus irmãos amigos, e assim encerramos esta celebração do Dia Estadual das Culturas Ayahuasqueiras. Espero que vocês tenham gostado e o ano que vem, se Deus quiser, nos reencontraremos para celebrarmos presencialmente este Dia Estadual das Culturas Ayahuasqueiras. Fiquem em paz e boa noite a todos.